Bom dia. Acabei de sair de uma aula aqui. E agora? Opa, vocês estão me vendo? Bom dia. Eu já estava fechando, porque para mim apareceu que eu estava com reconexão. A Meg estava comigo na aula, ela sabe bem o que a professora estava falando, que todo obstáculo vem para nos levar para o mais. A Lúcia também tem experiência com isso, minha colega de jornada, minha vizinha aqui da cidade, né? Tá cortando, é isso mesmo, mas eu vou continuar, porque eu entrei para os dados móveis, eu acho que era... Ah, então tá bom, vou continuar. Acho que a internet aqui da cidade deve estar oscilando de novo e fui para os dados móveis para ver se melhora, né? Obrigada que vocês estão aqui. Nossa, o tema hoje é bexiga. E com certeza vocês que estão aqui é porque vocês têm problema com marcação de território, de encontrar seu lugar no mundo, situações assim de insegurança, problemas de vida, problema de sentir vazios mesmo, assim, vazios existenciais. Eles fazem parte, eles vêm, o órgão da bexiga vem nos alertar sobre isso. Ele vem nos dizer que nós podemos nos encontrar sim, né? Estou com um problema na bexiga há mais de um mês, né? Olha, eu acho que eu nasci com um problema na bexiga. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu consegui me curar bastante. E é um órgão que sempre vai estar, como eu já tenho esse problema desde o nascimento, minha mãe tinha, minha avó tinha, então é um problema transgeracional também. E eu sempre vai ser o primeiro órgão que vai me dar o alerta quando eu estou em perigo. Então vai ser sempre, a bexiga vai ser sempre a minha primeira amiga, a mais sincera. Eu me guio muito pela minha bexiga depois que eu conheço, que eu sei o que ela significa, qual o sintoma, né? No meu caso, é sintoma de... Parece bexiga baixa, bexiga fraca, né? É quase uma incontinência urinária, né? E cada um vai sentir o seu sintoma. Quando tem dor, aí já é fase de cura. Mas a bexiga, o primeiro sintoma que ela dá quando você não está conseguindo marcar o seu espaço, o seu território, é sensação de não conseguir segurar a urina que está ali. A gente estudando e olhando, é interessante quem vai assistir depois pegar uma figura da bexiga e olhar como ela é composta, que daí vai entender mais ainda, né? Porque a bexiga é um músculo, então tem muito significado a gente fazer atividade física, corridas, pedaladas, toda atividade física vai fortalecer a bexiga, porque ela também é um músculo que faz parte do nosso corpo, né? Então os músculos estão todos interligados. Se eu fortaleço o músculo da minha perna, eu estou fortalecendo o da bexiga, né? Então tem tudo a ver fazer atividade física também, né? É um músculo oco, ela recolhe e armazena a urina que flui dos rins para a bexiga através de dois uréteres, né? E esses dois que são o significado de ter infecções diferentes. Olá, Terezinha. Alice também entrou. Obrigada, eu vi mais gente entrando, já me perdi por causa dessa falta da internet estar oscilando, né? Mas obrigada a vocês estarem aqui, né? Então, a bexiga, ela recolhe a urina que está no corpo, todo o líquido, através de dois uréteres. E durante a micção, enquanto a gente faz xixi, né? Já que estamos só em mulheres, podemos falar sempre mais uma linguagem mais próxima, né? O conteúdo da bexiga precisa ser totalmente esvaziado, né? E tem pessoas assim que também percebem que elas não conseguem fazer liberar toda a urina, né? Isso também tem um significado biológico, né? Então, nesse espaço entre a bexiga e a uretra, existem dois esfíncteres. Porque a gente sempre vê falar do esfíncter e controle de esfíncteres, e eu achava que só tinha um, que era o do reto, né, do cocô, né? E a gente tem muitos, parece que é 49 esfíncteres, algo assim, eu vi esses dias, né? E na bexiga só a gente tem dois esfíncteres que controlam, né, que deveriam fechar, né, e abrir, que deveriam funcionar no sentido de o esfíncter tem a função de contrair, são músculos que se abrem e fecham, né? E o músculo da bexiga, um deles a gente tem controle. Obrigada, Alice, de estar sempre aqui junto, né? A essa transmissão de conhecimento que eu faço aqui todos os dias,
é um jeito de eu conseguir curar a minha incontinência urinária, né? É eu encontrar meu lugar no mundo, conseguir entender o que a germânica ensina. Tem um monte de objetivos, né? Mas ter vocês aqui junto comigo faz parte da minha cura, né? E mesmo que vocês não estivessem, eu continuaria, porque esse é o meu processo, né? E o processo de cura, ele nunca é de uma hora para outra. Essa que é a dificuldade das pessoas que, assim, que insistem, que não entendem a germânica. A gente olhar para a germânica como algo assim, como se fosse uma dipirona. Eu entendi, eu tomei e pronto, a dor sumiu, né? E não tem terapia que faz isso, porque é cura, não é apagar o sintoma. Então eu preciso ter a compreensão, preciso ter todo, absorver isso no meu emocional. Então tem todo um processo. As células precisam se renovar. Aquelas células novas que meu corpo cria, ele precisa se trocar por células saudáveis. Por isso que o processo é lento, mas ele é verdadeiro. Ele deixa de ser tão agressivo, como a gente sempre aprendeu que nosso corpo nos agride, né? Então todo esse processo lento, ele tem muito mais força, porque ele vem lá de dentro, né? Então, os esfíncteres, voltando, porque a bexiga tem pessoas que perdem o controle da urina, de não conseguir segurar. Porque a gente tem dois esfíncteres que são, um é liso e o outro é estriado, né? O primeiro, que está logo na saída da bexiga, esse a gente tem controle. Por exemplo, as pessoas que tem uns movimentos que a gente pode fazer, exercícios, para aprender a contrair a bexiga, a parte do útero, a parte baixa, né? E esses primeiros esfíncter a gente consegue trabalhar ele, porque ele é um músculo, né? Então ele ele consegue ser reativado quando a gente não tem mais o controle. Então ele se refaz. Então é interessante, se a gente percebe, fazer atividades contínuas, né? Não só uma vez, né? Tem o pompoarismo, tem outros, não sei trabalhar isso, mas eu sei que existe e tem muitos, e isso funciona porque faz sentido, porque esse é um esfíncter que a gente tem controle, né? E tem um outro que fica mais para baixo, que quem já teve bexiga fraca ou alguma incontinência sabe muito bem. Por exemplo, você nem está com a bexiga tão cheia e quando começa a pessoa que tem incontinência, ela não tem controle mesmo. Aquilo fica... não tem. Então é porque o segundo esfíncter, aquele que fica lá na saída, ele é totalmente contra nossa... não é controlado pela nossa vontade. Nós não temos controle sobre ele. Ele está ali... Ainda não sei porquê, né? Vou ter que estudar mais, né? Então a gente só tem controle pelo primeiro esfíncter, que é o da saída do canal da bexiga. Uma vez que já foi para a uretra, já está no caminho de saída, a gente não tem mais controle, né? Mas tudo tem um sentido biológico, que vamos aprofundar ainda em outro momento, eu posso explicar mais sobre isso, né? Então, na bexiga nós temos 4 tipos de membranas, 4 tipos de situações. A bexiga também, como todos os órgãos do nosso corpo, foram se formando ao longo dos milhões de anos que a gente existe, né? Os primeiros, a primeira parte da bexiga que se formou foi uma membrana mucosa superficial, né? O conflito de limite territorial. O primeiro conflito que os humanos passaram, lá no tempo antes das cavernas ainda, é o limite de território. Se um animal chega perto de mim, eu morro, né? Então eu preciso defender o meu espaço, o meu território. E esse que é um dos que a gente vive hoje muito na atualidade. Só que a nossa vida hoje é muito fora do nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo é formado de forma arcaica, ele se formou lá na antiguidade. E nós vivemos hoje num mundo totalmente diferente, né? A Meg comenta aqui, sou controladora, então é interessante saber que tem um esfíncter que não tem controle. Isso mesmo, Meg. Vem para te ensinar que nem tudo você tem controle também, né? Então, a pessoa controladora, ela vai ter incontinência urinária, ela vai ter infecção na bexiga. Porque a bexiga vem para mostrar que você, não é tudo que você quer marcar é teu. Aí entra também a oração da serenidade, que para mim ajuda muito, né? Tem situações que eu não posso controlar, que não dependem de mim, eu tenho que entregar na mão de Deus, na mão de alguém superior, né? Então, eu só posso mudar aquilo que eu posso mudar.
E se eu penso que eu consigo mudar todo mundo, se eu tenho essa ideia dentro de mim, eu vou ter incontinência urinária, porque eu estou querendo mudar o limite do outro, né? O espaço do outro, né? Então, a outra membrana que a gente tem é mais profunda, vem de situações difíceis de digerir, situações desagradáveis. Quando a gente vive em situações que a gente não gosta, a gente está vivendo em situações que não nos agradam mesmo, né? Opa, que bom, Terezinha. Todo dia ela me manda mensagem que ela perdeu a hora, mas é assim, né? Para mim está sendo desafiador fazer as lives de manhã cedo, mas estou amando, porque daí depois o resto do dia eu consigo trabalhar perfeitamente. Meu dia rende muito mais, porque um dos ensinamentos do Dr. Hammer é fazer aquilo que mais te desafia a fazer por primeiro, que daí a gente tem uma vida mais saudável, porque daí do resto do dia a gente vai viver no fluxo. Então esse é o motivo de eu colocar as lives de manhã 8 horas, né? Faço outras coisas antes. A Meg, minha colega, a gente já teve aula desde as 6 até as 8. Então sempre tem coisas que eu faço antes. Mas 8 horas da manhã, falar assim, é um desafio ainda, né? Uma outra membrana, outra parte da bexiga, que daí é um músculo, que quer dizer não consigo eliminar a urina. Ele é um músculo que daí se reforça com as situações que a gente vive, né? E daí a gente tem os dois esfíncteres, o interno e o externo da bexiga. Eles têm o significado biológico de não conseguir reter a urina. É o conflito de bocado. O conflito de bocado é as situações que a gente quer pegar e a gente não consegue, e a gente quer largar e a gente não consegue largar. Ali entra também a controladora que a Meg comentou, o conflito de bocado. Se você é muito controladora, você vai perder o controle do esfíncter, que seria o esfíncter interno, porque você está forçando ele demais. Esse esfíncter, ele é para ser usado nos momentos certos, no momento de controlar, no momento que você precisa se controlar para você não dar mijada no outro, que é no sentido literal mesmo, né? Que tem momentos que a gente precisa controlar nosso impulso de querer, porque a urina ela tem todo significado, marcar o território. Eu me impor através do xixi. É igual aos animais, igual às feras, né? Se a gente assiste um filme... Olá, Ivone, bom te ver aqui. Se a gente assiste o filme dos animais selvagens, e nós somos iguais aos animais selvagens, né? Se a gente tem incontinência urinária, tem infecções na bexiga, é a nossa fera interior que está se mostrando, né? Então, se eu tenho vontade de mijar em todo mundo, de controlar todo mundo, depois, com o tempo, com a idade principalmente, eu vou perder o controle desse esfíncter que eu teria controle, né? Então, crianças que vivem em situações de risco, que elas não se sentem seguras dentro do espaço delas, elas podem ficar urinando na cama ou durante o dia também perder o controle sobre Elas não conseguem controlar o xixi, é involuntário, é porque elas fazem tanta força para se sentir seguras dentro do território que elas largam o xixi por tudo que é lado, né? Então é o jeito delas mostrar o limite delas, né? Que elas precisam de espaço, né? Então os conflitos de limites territoriais, eu vou dar só uns exemplos para vocês já entenderam, sei que vocês são terapeutas, são todos da área que já tem um pouco de conhecimento, vocês já entenderam, mas só para quem assistir também, que talvez não entendeu, que vai assistir depois, né? Para entender o tipo de conflitos de limites territoriais que a gente vive, né? Que não são respeitados, né? Por exemplo, alguém que não consegue demarcar o espaço que acredita que é seu, né? Entra de novo a criança, que acredita que aquele brinquedo sempre é seu e os outros tomam, né? Depende muito da percepção que ela tem, que ela acha que tudo é dela, a mãe é só dela, o pai é só dela, e ela sente insegurança. Então, qualquer um que pega um brinquedo, ela vai ter incontinência urinária porque ela acredita que tudo é dela, né? A gente na vida adulta não conseguir impor os nossos limites dentro daquele espaço que a gente acredita que é o nosso, os outros tomam o nosso lugar, né? A gente sempre é muito boazinha, a gente finge ser boazinha, na verdade, né? A gente queria se impor, mas a gente não consegue, porque a gente, no fundo, a gente tem medo de desagradar os outros, né? Então a gente sempre diz sim para todo mundo. A pessoa que nunca diz não, ela vai ter incontinência urinária, porque
O corpo exige que você diga não para você ser feliz, né? Você não tem como viver sempre fazendo o que os outros querem, porque daí você entra no conflito da identidade, você não é mais você. Você tem que ter o teu espaço no mundo, né? Então isso entra no saber qual é o seu território, o seu lugar no mundo. É por isso que eu falei lá no começo, quem tem problema de bexiga tem problema de saber qual lugar é seu e qual o lugar do outro. É a pessoa muito boazinha e quer fazer tudo pelos outros, né? Quer sempre, ela acredita que ela tem que ajudar todo mundo, salvar todo mundo. Entra o papel da terapeuta salvadora, né? Entra também a pessoa que não consegue decidir-se dentro de situações difíceis, ela fica muito na dúvida, ela fica esperando os outros decidir por ela, a vida decidir por ela, e daí ela se sente injustiçada, né? Depois, né? Aí entra os conflitos de não conseguir encontrar o seu espaço no mundo. A Alice comentou, essa menina boazinha dá trabalho, sim, é porque nós fomos criadas que nós não podemos falar alto, não podemos nos impor, porque nós temos que ser boazinhas, porque senão o pai e a mãe não gostam da gente, né? Então a gente sempre está procurando a aprovação do pai e da mãe, por isso que a gente é boazinha o tempo todo, né? E a gente dizer não hoje para um amigo, para alguém que pede nossa ajuda, ou que nem pediu às vezes, né? A gente está ficando com medo que o pai e a mãe não gostem da gente, gostem mais do irmão, gostem mais do trabalho, gostem mais daquelas situações que eles se ocupavam em outros tempos, né, quando a gente era criança, né? Então a gente se fez de boazinha para o pai e para a mãe olhar um pouquinho para a gente, né? E a gente faz isso pro resto da vida se a gente não olhar para o nosso sintoma da bexiga, né? Então a pessoa que não se atreve a tomar uma decisão, ela está numa situação difícil, ela está em problemas e ela fica remoendo aquilo e não tem coragem de decidir sozinho, ela sempre pede ajuda para um outro para decidir. Isso já é um sintoma que a pessoa não tem, ela não quer decidir por si mesma porque ela tem medo do resultado, né? Então, tomar pequenas decisões, aquilo que você pode decidir, tem decisões que não pode ser, que a gente não tem o poder, né? Então, tomar pequenas decisões é um jeito de curar. Pequenininhas de começo, depois essas decisões vão aumentando e a tua cura vai aumentando, né? Então a gente sempre tem que olhar a vida selvagem para a gente entender nossa bexiga e nosso corpo, né? Por exemplo, um lobo macho, ele marca o limite externo dele, do território, urinando ao redor, para o outro lobo não chegar, né? E as fêmeas, elas mijam no limite interno, dentro do espaço onde estão os filhotes, onde está a alimentação. E nós humanos somos assim. O homem precisa marcar o território externo, trabalho, a família. Para o homem também é o externo, porque é o todo que vem proteger a família, né? Olha assim, e nós mulheres precisamos sentir segurança dentro do nosso espaço, do nosso clã, né? Então a gente tem, nossas incontinências vêm de situações internas, do nosso eu, da nossa família, do meu companheiro, da minha casa, de todas as situações que vêm lá da minha infância, mas que eu continuo vivendo hoje, dentro da minha casa, da minha autoafirmação, né? Então precisa entender essa diferença. O homem que tem incontinência não é porque um filho pode estar um pouco resfriado, né? O homem, ele se preocupa mais se o filho tem o alimento necessário, ele tem uma visão mais ampla, né? Então, nós humanos, os homens precisam marcar o território sempre no local do trabalho, o carro, os círculos sociais. O homem vive diferente, ele sente diferente, ele é diferente biologicamente, né? E as mulheres é sempre dentro de casa, companheiro, filhos, amigos, casa, vizinhas, amigas, tudo está incluso. E nós, como nós somos bastante masculinas também, estamos no mundo do trabalho, nós aqui todas trabalhamos, a gente estende, a gente acaba refletindo as situações do nosso trabalho, elas refletem dentro de casa e vice-versa, a gente não separa isso, né? Então, se minha situação dentro de casa com meu companheiro não está bem, com minha amiga não está bem, eu também não vou ter força para ir para o trabalho, porque meu corpo não consegue separar isso. A minha mente, minha força de ação, ela está muito ligada. Eu preciso estar bem dentro de casa para
fica bem fora, né? Então, fora, o meu trabalho é só reflexo do meu interior, né? Todas as situações que a gente vive, que é o nosso território, né? E o território mais íntimo nosso é o nosso corpo. Então, se eu tenho incontinência urinária e tomo medicação para acalmar esse sintoma, é certo que eu não vou conseguir conquistar os outros territórios da minha vida, né? Então, eu preciso olhar para o meu corpo, preciso curar ele de verdade para eu conseguir ir para frente, né? Então, isso me sabota se eu simplesmente calo o sintoma do meu corpo. Eu não vou ter força para o externo, porque para nós mulheres, o meu corpo, por exemplo, as situações que eu vivo com o meu corpo físico, elas refletem em tudo, né? Algumas causas também que as mulheres podem ter, se sentir agredidas no seu corpo, se invadidas, que pode ser motivo de começar uma doença urinária, né? Por exemplo, a gente, quando vai fazer um exame ginecológico, a gente fica exposta, se sente invadida. É o nosso território que é invadido, né? Então, cada exame ginecológico que eu vou fazer, ele é algo que a gente tolera, mas a gente não deseja, a gente não gostaria de fazer. Então, se eu olho para isso com medo, como uma invasão, eu preciso mudar esse olhar também para esses exames ou não fazê-los, né? Porque se eu vou lá e sinto que o médico ou a médica está me invadindo, que ela está me machucando, a percepção que eu tenho perante essas situações pode causar incontinência, né? Porque eu entendo como um conflito de ataque, né? Então, tudo que eu sou obrigada a fazer, mas eu não gosto, eu preciso olhar com outro olhar. Eu preciso ver o lado positivo disso para eu começar a gostar um pouquinho, pelo menos, para isso não me atacar, não simplesmente deixar de fazer, mas enquanto eu não consigo mudar um pouquinho meu olhar, ir mais devagar, e mais assim, com mais paciência comigo mesma, porque a gente tem N motivos para a gente entender que somos atacadas, né? Nós temos muito esses medos daquilo que vem de fora, mas os ataques, eles só me pegam se eu acredito que eles são ataques. Então, a minha mente, o meu emocional, toda a minha psique, eles fazem eu me sentir atacada. Nós que somos da mentoria e também as outras pessoas, né? Quem entende um pouco sabe que nada de fora me ataca se eu não deixo me atacar. Por exemplo, se eu estou fortalecida. A gente, quando criança, sempre dizia assim, senta no formigueiro para você ver que as coisas de fora te atacam, sim. Mas se você tem a atitude de sentar no meio daquele formigueiro, você está dando a oportunidade para as formigas virem até você. Então, toda atitude que eu faço, que eu tenho, vai me levar para alguma situação de ataque, né? A Maggie pergunta, precisamos então negociar com nossa criança quando formos fazer algo desse tipo de exame? Sim. Contar para a criança, não, o médico, você sabe negociar com a tua criança, né? Sempre trabalhar esse meu medo interior, porque a gente chega lá com muita resistência, a gente só procura uma mulher, porque a gente tem mais afinidades com mulheres, porque lá no fundo a gente tem um medo, a gente entende que os homens são nossos inimigos. E se eu não tenho a mesma liberdade com uma médica do que com um médico, é porque no fundo eu posso ter uma crença. Eu mesma assim, eu sempre tive essa... Eu ia em médicos, mas eu sempre tinha essa vontade de ficar só com as médicas, né? Porque tem essa crença que os homens não devem olhar para o meu... não devem atacar o meu corpo, né? Terezinha comentou aqui, né? Eu optei por não fazer, pois todas as vezes quando eu tive alergias, ardências, é muito desconforto. Sim, é uma opção. Só que esses exames, eles vêm pra gente saber como a gente está no nosso interior físico, né? Então, às vezes enquanto você não consegue negociar com tua criança, você pode ir menos vezes, né? Mas se você se sente mal, você precisa trabalhar o porquê você se sente mal, né? Então, provável que você tem conflitos teus ali que você pode curar e voltar a fazer os exames, sim, porque eles podem te prevenir, eles podem te ajudar. Ou procurar outras formas de consultas, né? Por exemplo, o Dr. Flávio, que veio outro dia aqui, ele trabalha com terapias naturais e ele tem também forma de fazer exames, né? Então, às vezes, não precisa. Mas o ideal é sempre a gente superar esses medos, superar essas situações que nos fazem sentir mal.
Porque se a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente se sente mal e não olha para a causa, logo vai aparecer outra situação que eu me sinto mal de novo e vou deixar de fazer também. Aí com o tempo minha vida vai ficar mais limitada, eu tenho muitas coisas que eu não posso fazer e tem situações que eu sou obrigada a fazer. Por exemplo, se o dia que você for internada, né, Terezinha, e o médico fizer esse exame em você sem você estar consciente, o teu inconsciente vai perceber. Aí você pode desenvolver um câncer de bexiga ou um câncer de algo do útero, porque você foi invadida assim sem o teu consentimento. Então, quanto mais a gente se cura, menos probabilidade a gente desenvolver doenças sérias, né? Porque daí você não vai sentir esse conflito de ataque tão forte de sempre o impacto vai ser diferente. Pode vir um corrimento, pode vir uma incontinência, mas logo o corpo vai conseguir se curar. Então, tudo isso, a gente não vai impedir da gente ter conflitos, né? Os conflitos biológicos, eles vêm independentes, a gente não tem controle sobre o começo das doenças. O que a gente tem controle é se tratar, se levar a vida com mais leveza, né? Não querer dominar aquilo que não nos pertence, né? Então, aquilo que a gente pode curar em nós, a gente pode fazer, né? E se vocês estão aqui me escutando, é porque vocês já estão se curando também, né? Assim como eu. Então, eu agradeço. Nossa, eu tinha preparado mais um monte de coisa, mas eu vou falar só um pouquinho quem vai assistir depois, se vocês tiverem compromisso. O conflito, enquanto está ativo, o conflito da bexiga, a gente aumenta a sensibilidade, a gente fica com mais ardência dentro da bexiga, né? Alguém comentou que dá ardência quando faz exame ginecológico, né? É porque daí está em conflito ativo, né? E quando você está dentro desse medo de não conseguir marcar o teu espaço, a tua redução celular, a tua bexiga vai produzir menos células. Ela vai entrar em necrose em algumas partes da bexiga, algumas membranas, né? Para você ter mais espaço para guardar mais urina, para você ter ela aumentada, né? E também o canal da saída da urina vai aumentar. Eles vão se necrosar e você não sente nada. Esses canais vão aumentar de tamanho para que quando você esteja nessas situações de conflito, de não marcar o teu espaço, o xixi consiga sair livremente. Aí começa a incontinência urinária, porque se aumentou o espaço, o teu esfíncter lá que devia fechar, ele diminuiu as células, ele já ficou mais aberto. Então, por isso que se perde o controle, né? Então, quanto mais tempo que você vive em fase ativa, em situações que você não consegue controlar o que você quer controlar, se nós que já temos quase 60 anos estamos com incontinência, pode ser que a gente viveu esses 60 anos dentro desse conflito, a gente viveu um conflito ativo, né? Então não é olhando uma vez, duas para isso que a gente vai curar. A gente vai precisar respeitar o nosso corpo, que o processo de recomposição dessas células, ele vai ser doloroso, ele vai ser doído, né? Eu tive infecções urinárias uns 5 anos atrás, assim, de internar, eu perdia o movimento das pernas, é porque eu tinha pedra na uretra, né? Era no canal da saída da bexiga, porque eu estava em fase de cura, só que eu não entendia que isso era fase de cura. Aí tomava antibiótico, aí a cura não acontece. Oi, Nani. Se você toma antibiótico na fase de cura, na hora que você tem uma infecção de bexiga, a cura não vai acontecer, porque na fase de cura o que o que a bexiga está fazendo, o que o canal da bexiga está fazendo, vem os micróbios, as bactérias para recompor tudo aquilo que estragou. Por exemplo, você ficou 50 anos na fase ativa, sem conseguir marcar o teu espaço, o teu lugar no mundo. Você viveu com essa dificuldade de não saber quem você é. Aí quando você entra na fase de cura, que nem foi o meu caso, se eu tomo antibiótico, o canal da bexiga não consegue se refazer, porque as bactérias vão ser mortas, né? Se eu tomo antibiótico, eu estou matando bactérias, né? Então, não vai ter bactérias para recompor esse espaço. Ele vai ficar danificado por mais um tempo, até a próxima crise da bexiga aparecer, né? Então, cada crise, cada vez que você sente uma infecção urinária, se você for muito grave, sim, você pode tomar chá, pode tomar medicação, você precisa, às vezes, para acalmar. Mas não ficar tomando muita medicação anti-inflamatória, antibiótica, tudo que é anti,
porque você não vai permitir tua bexiga se refazer. Ela está muito danificada e ela precisa de micróbios para trazer células novas, né? Porque as bactérias, elas vêm para refazer aquele campo que foi estragado, né? Então, você precisa, significado biológico ali nesse momento de cura, a inflamação, a infecção, ela precisa existir para as bactérias refazer aquilo que foi estragado, né? E se é recorrente, se você tem infecção da bexiga esse ano, no ano que vem de novo, 20 anos atrás você teve, 10 anos atrás você teve. Então, se é recorrente, significa que você está como se estivesse vivendo num campo minado. Toda hora você tem momentos assim que você não conseguiu marcar seu território, né? Então, é muito comum quando você está em dificuldade num casamento, se você está em dificuldade no trabalho, você sentir que teu chão tá movediço, que você não está pisando num território muito seguro, né? Então, se você percebe que a tua bexiga está dando alertas, você precisa procurar ajuda de alguém que entende para curar a causa, não curar o sintoma. Você precisa tratar onde que você está sentindo que a areia está movediça, né? Que nem a Meg falou que ela está com problemas, depende da situação que ela só está em fase de cura, né? Se a bexiga está inflamando, mas aos poucos pode, por exemplo, se a fase ativa foi uma semana, a fase de cura vai ser 2 dias, 1 dia às vezes, né? Cada pessoa é única, né? Mas se a fase ativa foi 50 anos, a fase de cura pode durar muitos anos. Porque eu ainda estou em fase de cura e sempre vou estar, né? A Lúcia comentando, dói na hora que vai dormir e de manhã ao acordar não tem mais dor. Sim, na hora que o nosso corpo, ele funciona 24 horas, né? Igual o relógio, né? Não é por acaso que o dia tem 24 horas. E a gente precisa respeitar o nosso corpo 24 horas também, né? Então, são 12 horas que o nosso corpo está trabalhando em atividade, está em fase ativa. Mais ou menos às 6 horas da manhã até mais ou menos às 6 horas da tarde. Não é assim exato, mas é mais ou menos nesses horários, igual o sol, igual a natureza, né? E, então, não é tão exato, porque o sol também tem épocas que você põe mais tarde e acorda mais cedo, né? Então, o nosso corpo precisa, e se dói na hora que vai dormir, é porque durante o dia ficou na fase ativa, você ficou forçando muito essa marcação de território. E daí, durante a noite, o corpo está em repouso. Você vai eliminar a urina, você vai estar em fase de cura. Essas 12 horas de repouso que a gente precisa, que o corpo precisa, é para curar tudo aquilo que você viveu na fase ativa, né? Então, é 12 horas brigando com o corpo e 12 horas curando com o corpo. Agora, se você vai dormir meia-noite e acorda às 5 da manhã já brigando com o corpo, ele não se curou. Então, se você acorda com dor, é sintoma que você não se curou, o corpo não conseguiu dar conta durante a noite, né? Agora, se de manhã já não tem mais dor, você precisa ainda curar o que está acontecendo durante a fase ativa, né? Você está fazendo isso, mas pode ser que tenha algumas situações que você ainda está brigando, né? Então, se toda noite dói, se muitas noites dói quando você vai deitar, é sinal que o dia foi muito conflitante, né? Que você teve que forçar muito aquele esfíncter da bexiga, aquele primeiro que você tem controle, né? Então, você ainda é muito controladora, né? Indiretamente, né? De situações, né? Então, passei do meu horário, mas é mais ou menos isso. Amanhã, 8 horas, estarei aqui de novo para trazer mais um novo assunto. Essa semana vai ser sobre mais os órgãos básicos da nossa natureza, né? Amanhã, talvez, vou falar sobre o intestino, tem esses órgãos mais vitais, né? Obrigada a vocês que estiverem aqui, quem vai assistir depois. E sempre que você considera que o conteúdo foi útil, mande ele para alguém que também, pode ser que a pessoa assista, pode ser que não. Mas pode ser que uma hora ela comece a assistir e ela comece a se curar também, né? Então, esse compromisso a gente sempre tem, de enviar para alguém ou comentar com alguém que isso tem cura, né? Isso, Lúcia. Então, se é só às vezes, o dia que você sente dor, pensa o que aconteceu naquele dia que você sentiu insegurança de marcar o teu espaço dentro do teu trabalho. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada quem esteve aqui, quem assiste depois. Grande parte das pessoas assistem no YouTube porque não tem Instagram. Eu agradeço também a essas pessoas porque fazem parte da minha cura, né? Muito obrigada a cada um de vocês em especial.